Por que tem gente que trabalha 12 horas por dia e não sai do lugar? E por que outros, em 4 horas focadas, produzem mais do que a maioria em uma semana inteira? Preste atenção nisso aqui. Não é a quantidade de tempo que muda o jogo. É o que acontece dentro do seu cérebro quando você cria estruturas que forçam ele a trabalhar a seu favor. A produtividade real, ela não vem de motivação e nem daquilo que chamam de força de vontade. Ela é resultado de hábitos que literalmente reconfiguram a forma como você opera. Se você entende que produzir não é simplesmente estar ocupado, mas é gerar valor real, então esses hábitos se tornam armas poderosas na sua mão. Mas se você continua acreditando que basta se esforçar mais, você vai continuar nessa roda viva de exaustão sem resultado. Então me responde uma coisa, quando você pensa em produzir mais, o que realmente você está buscando? Fazer mais tarefa, impressionar alguém, ou está tentando compensar alguma sensação de inadequação? Porque olha só, o que acontece quando você entende como o seu cérebro funciona realmente, e isso eu observei centenas de vezes ao longo dos anos, algumas transformações inevitáveis vão determinar se você vira alguém verdadeiramente produtivo ou apenas mais um workaholic esgotado. O ser humano moderno tem uma obsessão doentia com estar ocupado, né? É legal se sentir importante e cheio de compromissos. Parece que sim. Só que me diz, quantas pessoas você conhece que vivem correndo de um lado para o outro? Mas quando você pergunta o que realmente conquistaram no último mês, ficam em silêncio. O sujeito fala de metas, de objetivos, de projetos, mas ele acaba não tendo clareza nem do que deveria estar fazendo de fato. A produtividade de verdade ela só começa quando você reconhece que o seu cérebro não foi feito para multitarefa, para distração constante, porque só depois disso faz sentido criar hábitos que realmente forçam ele a entregar resultado. Atenção, essa é a primeira coisa que você precisa entender. Será que você está realmente produzindo ou apenas ocupado demais para perceber que não sai do lugar? Durante anos atendendo, todos os dias, 10 horas por dia, sabe o que eu observei? Gente completamente esgotada, destruída mentalmente, chegando ao ponto de não conseguir nem pensar direito. O cérebro de quem vive de dopamina barata, notificação, rede social, urgência falsa, acaba virando um farrapo. Mas por que, Ítalo? Porque a produtividade, quando buscada sem estrutura mental mesmo, se torna um caminho de autodestruição. Olha só o que acontece. Você responde um e-mail, aí sente uma pequena satisfação, depois responde outro, depois checa o celular, depois resolve uma urgência. Sempre tem algo pipocando na sua atenção. Sempre tem uma distração esperando por você, não é isso? É como viver num cassino, você nunca sai ganhando no longo prazo. Então parece que a gente tem um vício fundamental aqui. A preguiça de não querer estruturar o dia de forma que nosso cérebro trabalhe a nosso favor, né? Você já passou por essa sensação de que mesmo trabalhando o dia inteiro, nada realmente importante foi feito? Comenta aqui embaixo, né? Tenho certeza que sim. Uma vez eu analisei o caso de um profissional que eu chamei mentalmente de apagador de incêndios. Ele acordava às 5 da manhã e ia dormir meia-noite, mas vivia só apagando incêndio, né? Esse sujeito tinha 15 abas abertas no navegador, 3 projetos simultâneos, mensagens não respondidas, diversas plataformas diferentes, mas olha só o que ele me relatava. Trabalho mais do que todo mundo, mas parece que eu nunca avanço. Ou seja, o resultado real parecia cada vez mais distante. Energia sem direção é desperdício puro. O cara fica trocando de contexto, né? Gastando energia cognitiva gigantesca, mas sem foco profundo, sem blocos de concentração real. É o ansioso mal direcionado. Tem vontade, mas é disperso. A questão não é trabalhar mais horas. A questão é se você tem estrutura e foco. Porque sem essas duas coisas, estrutura e foco, mesmo que você trabalhe 16 horas por dia, vai continuar com a mesma sensação de estar correndo em círculo. É isso que eu observei no consultório 1000 vezes. Pessoas que trabalhavam feito condenadas, mas não tinham nenhum sistema, nenhum ritual. O pior é que até quem tem sistema pode derrapar. É o inferno dos produtivos derrotados. Sabe o que fazem, mas não conseguem se manter consistentes. Ítalo, então o que muda quando você cria hábitos que realmente forçam o seu cérebro a produzir? Eu vou te contar baseado na minha própria observação desses anos todos, beleza? Primeiro ponto, você descobre que o seu cérebro não funciona no improviso, você não funciona no improviso. Ele precisa de rituais, de gatilhos, de contextos bem definidos. Quando você trabalha sempre no mesmo lugar, no mesmo horário, com as mesmas condições, você entra em modo de produção automaticamente. Segundo, você percebe que o problema nunca foi falta de tempo, o problema era a sua incapacidade de proteger os blocos de atenção profunda.
de dizer não para urgências falsas, de aceitar que produtividade real ela vai exigir monotonia. Obras-primas não são feitas em sessões de 15 minutos. Não adianta, não tem jeito, não é assim que funciona. Mas você quer ser o cara ágil da modernidade que quer tudo fragmentado. Terceiro, e talvez o mais importante, você descobre que aquela sensação de estar sempre atrasado, sempre devendo algo, não vai embora só porque você trabalha mais. Ela continua ali, sussurrando no seu ouvido, te empurrando para fazer mais. Eu observei pacientes no consultório que trabalhavam 70 horas por semana, 70, e chegavam lá dizendo, e agora? Trabalho sem parar, mas eu não consigo curtir nada do que eu conquistei, né? A verdade é essa, a produtividade ela é colateral. O que você deveria estar buscando no seu trabalho é excelência, aprofundamento, maestria. Quantidade é apenas uma ilusão se você não deixa, né, um legado de qualidade. Olha só, eu vou te dar 3 princípios práticos que você precisa implementar todos os dias se quiser que seu cérebro, se quiser que você produza de verdade. Primeiro, aceitar que a atenção profunda é desconfortável, não tem jeito. E eu não estou falando de cansaço mental, né? Não estou falando disso. Eu estou falando do desconforto real. Ficar num problema difícil sem fugir para a distração. Seu cérebro vai implorar para você checar o celular. Beleza? É isso que vai acontecer. Segundo, criar barreiras físicas para o seu próprio comportamento. E a gente só consegue produzir de verdade quando entende que força de vontade é um recurso finito. O que existe são ambientes bem estruturados. Meu celular fica em outro cômodo, meu e-mail abre só 2 vezes por dia, minhas reuniões têm horário fixo. Tudo isso força você a não desperdiçar a energia decidindo, entendeu? Terceiro, servir a um padrão alto de trabalho. Tem que ser um padrão que te faça sentir desconfortável, isso não tem jeito, né? Que te force a crescer. O que faz você continuar num problema difícil sem desistir na primeira dificuldade? Veja só, é a atenção constante a essas 3 realidades que pode fazer essa transformação na sua produtividade. Quando você realmente cria sistemas que te forçam a trabalhar direito os rituais, os contextos e as barreiras. É isso. Você para de viver essa vida de ansiedade produtiva, de agitação sem resultado, onde daqui a, 3, 4, 5 anos, você olha para trás e pergunta, caramba, trabalhei tanto, né? Mas o que realmente eu construí? Mesmo que você tenha se esforçado, mesmo que você tenha se sacrificado. Mas por que, Ítalo? Porque você começa a trabalhar com a sua biologia e não contra ela. Esse é o primeiro ponto, é o primeiro degrau do amadurecimento. Se você não respeita como o seu cérebro biológico funciona, se você não cria estruturas que eliminam decisões desnecessárias, o trabalho vai te arrastar por um caminho de esgotamento. Que caminho você acha que percorre hoje em dia? Como é que está a sua relação com a produtividade? Se você está percebendo que precisa reavaliar a sua forma de trabalhar, que talvez esteja confundindo agitação com progresso, a minha equipe vai deixar um link na descrição para que você faça um diagnóstico completo de carreira. Então, acesse o link e veja se faz sentido para você isso aí. Quando você finalmente criar hábitos que realmente funcionam, você vai se deparar com a escolha da postura existencial. Atenção aqui nesse conceito. Você pode olhar como quem se vitimiza, dizendo, agora todo mundo me pede as coisas, ninguém entende a minha pressão, a pressão que eu vivo. Ou pode entender que chegou numa posição de maior capacidade de execução, né? Porque olha só, quando você produz num nível mais alto, você tem mais impacto, mais responsabilidade, portanto, mais pessoas dependendo da sua entrega. E aí, não dá para fingir que isso não é uma responsabilidade alta, beleza? Você não é comum, produzir no nível de excelência não é comum. Esse negócio é raro e toda raridade traz peso. Por exemplo, quando eu sento para gravar um vídeo, eu sei que milhares de pessoas vão assistir, né? Eu entendo, né, que isso não é trivial. E por quê? Ora, porque eu tenho uma responsabilidade que eu preciso honrar, não é isso? Com você é do mesmo jeito, do mesmo jeito. Atenção, se hoje você perceber que talvez esteja trabalhando muito, mas produzindo pouco, ou que precisa repensar os seus sistemas para gerar resultados reais, a minha equipe ela pode fazer um mapeamento completo da sua situação profissional. É um diagnóstico personalizado e gratuito, beleza? O link está na descrição. Não importa se você já produz em alto nível ou se ainda está lutando para sair do modo reativo. Você tem que parar com essa ilusão de que basta trabalhar mais horas e começar a trabalhar seus rituais e contextos. Você precisa escolher um lugar físico para trabalhar e ficar ali. Quando alguém vier te interromper, você não vai largar tudo no meio, você vai parar, anotar e falar, tudo bem, beleza? Depois eu vejo isso. Né? Claro. E continuar no seu bloco de foco, ok? Isso serve para tudo, projetos importantes, estudo profundo, trabalho criativo. A grande questão de muita gente está nessa disponibilidade constante, nessa vida de interrupções, só que isso não gera excelência. Outra coisa, comece a trabalhar uma relação saudável com o tédio. Isso aqui é super importante. Se você está sempre buscando estímulos, eu te pergunto, como você espera que o seu cérebro mesmo mergulhe
e um problema complexo. Profundidade, mais uma vez, exige monotonia. Nesse ponto, se você está percebendo que precisa de um direcionamento mais específico na sua forma de trabalhar, a sua relação produtividade e resultado real, vou falar mais uma vez, o link está na descrição e vai te ajudar com isso. Não deixa passar essa oportunidade. Acesse e marca uma reunião, cara. A gente está aqui para te ajudar mesmo. Eu tenho uma equipe disponível para isso para você. A gente vai te dar um diagnóstico completo da sua situação e mostrar caminhos práticos para você sair dessa roda viva. E mais, comece a se perguntar sobre o que você realmente quer construir. É um legado profissional? É a maestria numa área? O que é? Você tem que se questionar. Não adianta. Depois de tudo que a gente conversou aqui, eu quero deixar uma coisa muito clara para você. A verdade que ninguém te fala sobre produtividade real é que ela não tem quase nada a ver com trabalhar mais quantidade, maior volume. Ela vem de criar hábitos que literalmente forçam você a operar no modo certo. Isso é a disciplina. Se você é uma pessoa que entendeu que seu cérebro precisa de rituais, de contexto bem definido, de barreira contra a distração, então a produtividade ela se torna apenas uma consequência natural de como você estruturou sua vida. Mas se você continua acreditando que basta se esforçar mais, que disciplina resolve tudo, que produtividade é aguentar mais horas trabalhando, então você vai continuar nessa montanha-russa de exaustão sem resultados reais. E aquela pergunta martelando na sua cabeça vai continuar. Por que eu trabalho tanto e não saio do lugar? A única coisa que realmente muda quando você força a trabalhar direito é a qualidade da sua entrega. Beleza? Porque agora você não está mais improvisando, você tem sistemas que funcionam independentemente da sua motivação do dia. No final das contas, quando você olhar para trás daqui 10 anos, não vai importar quantas horas você trabalhou, vai importar se você trabalhou bem, se você aproveitou essas 10 horas de trabalho por dia. Entende ou não? Se você quiser aprofundar essa reflexão sobre produtividade real, sistemas e resultados verdadeiros, o link está aqui embaixo na descrição e pode mesmo te ajudar, beleza? Acesse para ver se o diagnóstico se alinha com o seu propósito de vida. Até a próxima.